Bom, olá pra todo mundo. Hoje eu vim aqui em pedido da dona Leia, né? A gente resolveu fazer uma videoaula. A gente vai revisar eu, ela e o Saulo, fazer uma videoaula explicativa pra vocês nas atividades. A primeira videoaula de hoje, a atividade é gramática. Eu separei aqui muitos erros que são simples, mas muita gente cai neles, sabe? Primeiro erro é... Separei 5 erros aqui pra vocês. E vou explicar como resolvê-los, né? Primeiro erro é o seguinte. Você chega no mercado, ou em alguma vendinha, em algum lugar, e fala, na padaria, e fala, quero 2 gramas de fermento. Gramas de medida, né? Tipo, quilo, gramas, né? Então você chega e fala, quero 2 gramas de fermento. Isso é errado. Não é assim que se fala. Tá aqui, ó. Esse erro é tão comum que a maioria das pessoas realmente não sabem que está cometendo um erro gramatical ao falar e escrever dessa maneira. Entretanto, a palavra grama, no sentido de medida, de peso, como quilos, quilogramas, gramas, né? É uma palavra masculina. Então, o certo seria falarmos. Chega lá na padaria, no mercadinho onde você estiver e fala, quero 1 grama de fermento, ou 2 gramas de fermento, e não 2, nem uma. É 1 ou 2, 3, 10, 200 gramas de fermento. Já a palavra grama no feminino significa mato. Aquela planta rasteira que todo mundo tem no quintal. Tipo, um exemplo da frase, né? Tenho que cortar a grama. Seria a grama de mato mesmo. Segundo erro esse muita gente da nossa sala comete. Viagem. A palavra viagem. Na escrita. Viagem com G, eu vou colocar aí na tela pra vocês. Viagem com G e viagem com J. Né? Parece pegadinha, mas não é. Viagem com G é substantivo. Enquanto viagem com J é verbo. Como que eu faço para não cometer isso? O segredo é você checar se dá para usar um artigo antes da palavra. Mas o que é um artigo? Artigo é a, uma, um, é artigo. Então você tem que checar, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma viagem. Eu uso viagem com G, porque eu consegui, dá para colocar o artigo. Quando não dá para colocar o artigo, no caso aqui, ó, vocês vão viajar nesse livro. Não dá para colocar artigo. Então, é com J. É um erro bem comum aí que muita gente comete. Esse aqui é até que fácil, que é o erro do comprimento e cumprimento. É aqui, ó. Comprimento com O é medida. É usada para medir, né? Medida de comprimento. Já cumprimento com U é saudação. É usado para saudar alguém, cumprimentar, né? Você chega lá e fala, oi, tudo bem? Isso é saudação, ou seja, você está cumprimentando a pessoa. Agora, comprimento é tantos metros de comprimento, tantos centímetros de comprimento, com O, é medida, tá? Quarto erro que muita gente comete. Este e esse. Esse é bem complicado, na verdade. Mas eu vou explicar bem resumido aqui. Este, com T, é usado para se referir a algo que está perto de quem está falando. Há tempos presentes. Por exemplo, esse ano, este ano. É este ano, este ano. Por quê? Porque é presente, é o tempos presentes. E numa frase, algo que queremos dizer a seguir, algo que ainda não foi citado, usamos este. Agora, esse se refere a algo que está longe de quem está falando. A tempos futuros ou a tempos passados.
ano passado é aquele ano, esse ano, né, ano passado, ou vocês entenderam, né, tempos futuros e tempos passados. Ou numa frase, algo que já foi citado antes. Entendeu? Numa frase você vai escrever este, se você ainda não citou o que você está querendo se referir, ou esse, se você já citou ao que você está querendo se referir. Entenderam? Um exemplo aqui. Este instrumento que estou tentando usar não serve. Por favor, me passe esse que está ao seu lado. Aí tem um outro exemplo. Este ano, porque tempos presentes, este ano completo meus estudos. O último erro, que pelo que eu percebi, nem tanta gente da nossa sala comete mais, é um erro de gramática. É o erro tem sem acento e tem com acento. É bem simples, mas muita gente comete. Para solucionar, é simples também. Basta saber que o verbo ter, quando conjugado na terceira pessoa do plural, eles e elas, recebe acento circunflexo. Né? Se você está se referindo à terceira pessoa do plural, quando você está conjugando o verbo ter na terceira pessoa do plural, eles e elas estão, eles e elas são, eles e elas têm com circunflexo, com acento, tem com acento. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro, o tem é sem acento. Por quê? Porque é um só, é ele tem muito dinheiro. Agora, eles têm muito dinheiro, é usado o tem com circunflexo. Por quê? Porque é a terceira pessoa do plural. Eles, e não ele. Entenderam? Então, foi isso. Essa foi a primeira videoaula explicativa de vocês com o tema gramática. A gente vai trazer mais videoaulas ao longo das atividades. Próxima videoaula eu não sei quem vai fazer, se é a professora, se é o Saulo. Mas aí a gente vai revisando assim. Mas é isso. Obrigado por ter escutado. E aprenda. Ok? Aprenda. Busca aprender, busca fazer. É isso aí, é nóis. Falou.